Olá, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos falar hoje sobre as emoções, né? Hoje eu vou falar sobre 4 emoções que são as principais emoções, né? Que é a tristeza, o medo, a raiva e a alegria. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 emoções. Todo o processo terapêutico que você for fazer, você vai passar por essas emoções, né? A pessoa vai trabalhar essas emoções e todas elas fazem parte de nós como seres humanos. Todas essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Todas elas são importantes, né? Todas elas têm a sua importância. Só que muitas das vezes existe alguma que está reprimida, né? Dentro de nós. Por exemplo, na nossa sociedade brasileira, né, no nosso país, por exemplo, é muito mais comum as mulheres ter a raiva reprimida do que os homens. Por quê? Porque para o homem é mais fácil ele mostrar e demonstrar essa raiva, essa agressividade, enquanto nós mulheres já é um pouco cultural, né, que isso seja feio, né, entre aspas, que não seja bonito uma mulher sentir raiva ou demonstrar a raiva. Então é considerado, né, um pouco feio. Enquanto para o homem já é a tristeza, né? Para você ver, né, que é um dito popular, né, que o homem não chora, né? E graças a Deus isso está mudando, né? Homens choram, sim, óbvio, né? Ele também sente, ele também é um ser humano, ele também tem as suas emoções. O homem, assim como a mulher, ele também tem o seu lado feminino, ele também tem o seu sentir. Então, ele também sente as emoções. Somos diferentes, né? Mas também somos iguais nas emoções. Todos nós sentimos essas emoções. Só que para o homem é muito mais difícil ele sentir essa tristeza, porque o homem não chora. Então, por isso que o índice de suicídio em homens é muito maior do que em mulheres, por conta dessa questão, porque quando ele se sente triste, ele já acha que existe algo de errado com ele, né? E só é uma emoção que ele está sentindo. Hoje, por exemplo, na sociedade, a alegria, você olha as redes sociais, você só vê pessoas alegres, você só vê pessoas felizes. Então, o que que isso vai acontecer? Isso vai ter consequências, né? Então, a vida não é só alegria, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos difíceis na vida, todo ser humano tem. Então, vai chegar um ponto que isso vai se desgastar. Isso não vai ser bom para a sociedade, né? Essa questão dessa alegria toda. Então, vai acontecer muitos burnout, muitas depressões, né? Então, vai ter muitas estafas. Então, por conta dessa grande alegria, né, que a sociedade demonstra, né? Que está passando pela sociedade. Então, e nós não somos, né, ensinados desde a infância a não a demonstrar as nossas emoções, né? Porque, por exemplo, uma criança, quando ela começa a andar, todo mundo incentiva. Quando ela começa a falar, todo mundo incentiva. Mas e quando ela chora, né? Quando essa criança chora, a gente quer logo que ela pare de chorar. Então a gente não deixa a criança sentir, não deixa ela expressar aquela emoção. Então, porque também nós não fomos ensinadas a sentir as nossas emoções e deixar que elas existam, que elas fazem parte, né, daquilo dali. Tá sentindo? Então chore, né? Deixa a criança chorar e acolha essa criança, né? Então é sobre isso. Só que infelizmente na sociedade a gente é, não é, não é uma coisa cultural, né? A gente demonstrar essas emoções. Então, muitas das vezes, por exemplo, se uma criança está chorando,
a gente vai distrair aquela criança, né? Vamos mostrar alguma coisa para a criança olhar, ou vamos dar alguma coisa para a criança comer. Então ela interpreta como: tô triste, eu vou comer. Tô triste, vou fazer outra coisa. Então a gente vai reprimindo essas emoções, né? Então a gente não é autorizado desde a nossa infância a sentir essas emoções. E isso não é culpa só dos nossos pais, né? Porque os pais deles também não sentiam essas emoções também, né? Por conta também de muita dificuldade, né? Tinham muitos filhos, então tinham que trabalhar, então não tinha muitas das vezes tempo, né? Para aquele filho. Então é uma coisa não só minha, não só sua, mas é uma coisa cultural. Então espero que isso mude, né? Espero que a gente possa expressar as nossas emoções. Espero que a gente possa sentir as nossas emoções e deixar que elas existam, e que nem todas elas são feias, né? Porque muitas das vezes a gente, eu, por exemplo, eu ouvi, né, que sentir a raiva era feio, que Deus não gosta, né? Então, eu não podia sentir a tristeza, sentir por quê? Porque Deus não gosta. Então, só que não, né? Eu posso sentir, hoje eu posso sentir tristeza, hoje eu posso sentir raiva, porque todas essas emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Se eu não tenho medo, ao atravessar alguma rua, eu não vou olhar para um dos lados, eu vou sair atravessando. Então, se eu tenho esse medo dentro de mim, eu vou olhar e vou ver se vem algum carro ou não e vou atravessar. Então, o medo, ele faz parte, assim como a raiva, né? Ela faz parte, porque a raiva, ela nos impulsiona, é ela que nos dá força para agir, para movimentar, né? Quando você vai fazer um exercício físico, se você não tem raiva, se você não tem força, você não faz, você não tem força. Então, essa emoção, ela é importante. Então, todas as emoções, elas são importantes. A alegria também é importante, né? Então, você só triste, né? Mas assim, sempre vamos ter momentos de alegria e momentos de tristeza. E isso faz parte do ser humano, né? Então, sentir essa tristeza, né? Muitas vezes a gente passa por lutos, né? Durante a nossa vida. E a gente tem realmente que sentir essa tristeza, deixar ela existir, deixar ela fluir, né? Então a gente sente. E muitas das vezes, por a gente não sentir essas emoções, a gente reprime essas emoções. Então muitas pessoas, por exemplo, em atendimentos, estão presas em algum estágio de um luto que foi mal digerido, que a pessoa não se permitiu sentir, que até hoje traz consequências como depressão, né? Então, por conta de um luto que ela não viveu, que ela não vivenciou, que ela não sentiu. Então, a importância da gente sentir essas emoções e deixar que elas existam dentro de nós, né? Então, por exemplo, a ansiedade, se ela, né? A ansiedade tem a ver com o medo, né? Então, esse medo, né, do futuro, né? A gente tem esse medo do futuro, do que pode acontecer. Por quê? Porque tudo isso tem uma raiz, né? Então, aconteceu algo lá atrás que me fez sentir muito medo. Então, eu hoje, né, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ir na rua, então eu tenho medo do que pode acontecer. Então, e com o tempo, esse medo reprimido, o que ele pode trazer para a gente? Uma depressão, né? Então, vai trazer uma tristeza, né? Muito grande. Então, a gente vai ficar deprimido. Então, todas as emoções, elas fazem parte da gente. E quando a gente começa a buscar, começa a nomear essas emoções, nomear aquilo que a gente está sentindo, começa a fazer toda a diferença. Aí eu tô triste, então deixa eu me sentir triste. Então eu vou dando pertencimento a essas emoções, que elas pertençam. Ah, eu estou com raiva. Vou sentir esse momento meu de raiva.
Só que eu não preciso descontar em ninguém, entende? Eu sinto comigo mesmo. Eu me acolho, eu sinto comigo mesmo. Então, eu deixo essa emoção, ela existir. Então, quando essa emoção, ela pode existir, vai ficando mais leve. A vida vai se tornando mais leve. Tudo começa a fluir, né? Então, e é isso, né? Essas emoções, elas fazem parte, então são regras culturais, regras familiares também, né? Cada sistema tem uma coisa que às vezes reprime demais, né? Então, e outra reprime menos. Então são questões culturais e também familiares, né? Então, tem toda essa questão. E sinta, né? Permita sentir as suas emoções. Elas fazem parte de você. Elas são importantes, né? Todas elas são importantes. E é isso. E agora eu fui.